E eu converso agora com o Fábio Lacerda, que é cientista político, professor do IBMEC aqui de São Paulo. Fábio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, Fábio, de início, ficou muito tempo aí Ricardo Nunes e Pablo Marçal à frente. A gente já estava dando assim como certo que seria isso. Boulos conseguiu passar à frente, eles estão em empate técnico ainda, uma diferença muito pequena, 29,42, 29,21, 28,09%. Agora, como é que a sua avaliação, porque nós estamos discutindo muito esse efeito, eu queria até acrescentar uma outra questão, que Pablo, ele trouxe todo o conhecimento que ele tinha de redes sociais e ele trouxe com ele uma reserva de eleitores importante que acabou fazendo com que ele entrasse em todos os debates, embora não houvesse obrigatoriedade legal, né? Então, nenhum veículo de comunicação o excluiu, nem mesmo das sabatinas, em respeito a esse contingente de eleitorado que ele já trouxe quando ele se candidatou. Ele até demorou um pouco para entrar, de fato, na disputa eleitoral, mas quando ele entrou, ele já tinha um contingente respeitável e ele acabou garantindo essa presença. Então, ele acabou induzindo todo o direcionamento da campanha eleitoral, mesmo que não chegue ao segundo turno, ele marcou uma mudança relevante, né? Com certeza, Denise. Eu acho que temos vários pontos que a gente poderia desenvolver em relação a isso que você falou. Um primeiro ponto importante que vale a pena a gente destacar é que eu, pelo menos, tenho a impressão que o Marçal, o seu efeito disruptivo na campanha, de alguma forma pode ter beneficiado o atual prefeito, Ricardo Nunes, na medida que o Nunes não tinha uma avaliação, digamos assim, tão positiva, né? Então, talvez não fossem as diversas menções e os diversos fatos aí criados pela campanha do Marçal ao longo dessas últimas semanas, talvez pudesse ter havido algum tipo de escrutínio maior em relação ao governo Nunes, né, a esses últimos anos dele na prefeitura, à frente da prefeitura. Acho que esse é um ponto importante. Outro ponto associado ao que você mencionou tem a ver com a própria figura do Marçal. Acho que outros colegas aqui também já chamaram a atenção para isso, de que é difícil você saber exatamente quando começa a campanha do Marçal, né? Enquanto influenciador digital, é como se ele estivesse em campanha desde sempre, né? Porque ele construiu toda a vida financeira dele a partir dessa força dele em redes sociais. Então, isso é uma coisa relevante para ele cativar as pessoas. Então, ele tem essa linguagem de atratividade, não é? Exatamente, exatamente. De modo que a justiça eleitoral e o sistema político em geral talvez ainda não tenham conseguido pensar adequadamente e agir adequadamente, né? O que fazer exatamente nesse tipo de situação. Porque, digamos que o período de campanha eleitoral não faz tanto sentido para uma figura como o Marçal, né? Acho que esse é um ponto importante também para a gente considerar. A força dele seria através das redes sociais mesmo, não é? Exatamente. É o mais importante, tanto que ele não tinha tempo de rádio e TV, teria se passasse para o segundo turno, se passar, pode ter. Exatamente. E eu acho que tem mais um ponto no que você colocou, Denise, que eu acho importante destacar também, que eu acho que é uma questão que fica para a imprensa, ela fica para a justiça eleitoral, para o sistema político. É uma questão talvez mais ampla, né, de reflexão, que é como lidar com uma figura, como lidar com um candidato como o Marçal, né? Acho que no que se refere à imprensa, eu não sei qual a resposta e estou só jogando aí uma reflexão para a gente, quer dizer, você lembrou muito bem, o Marçal foi convidado para todos os debates quando isso não era a rigor necessário por lei, né? Então foi a melhor decisão, né? Sabendo hoje, tendo visto tudo o que ocorreu, sabendo... Não daria para não convidá-lo e você tentar direcionar as eleições, né? É isso. Não convidá-lo seria muito complicado, né? Você estaria, os veículos de comunicação estariam tentando direcionar as eleições. Sim, por outro lado, se há um candidato que parece disposto a romper qualquer limite ético e talvez até mesmo legal, parece ser o Marçal, né? Ele parece com o documento falso divulgado ontem ou anteontem, de sexta para sábado. De sexta para sábado, ter rompido qualquer limite a ponto de os próprios adversários do Boulos virem em sua defesa, né? Então, acho que esse é um ponto também importante para a gente pensar, quer dizer, como a imprensa, como a justiça eleitoral e como o sistema político deveriam lidar
com candidatos com esse perfil, né? Não sei a resposta também, mas acho que precisamos pensar sobre isso. Agora, Fábio, vamos ver em relação às pesquisas que elas estavam sinalizando em outras cidades, porque nós já temos vários reeleitos em várias capitais. Nós temos em Salvador, Bruno Reis, que é do União Brasil, em Recife, João Campos, do PSB, que não é nenhuma novidade, Vitória, o Lorenzo Pasolini, do Republicanos, em São Luís, Eduardo Brade, do PSD, em Maceió, é o JHC, do PL, Florianópolis, Topázio, PSD, e Rio Branco, Tião Bocalon, que é do PL. Tudo dentro do esperado? Acho que tudo dentro do esperado. Para alguns casos me parece que havia uma curiosidade maior, ou pelo menos uma incapacidade nossa de saber o que aconteceria. Eu penso particularmente no caso de Fortaleza, né? Fortaleza era uma capital, é uma capital na qual a disputa estava bastante acirrada e não seria, acredito, não seria impossível, né, o Sarto ter chegado no segundo turno. Então me parece que havia ainda e além disso, acho que Fortaleza também era digamos assim, um laboratório interessante, porque ali o embate entre, digamos, petismo e bolsonarismo tá muito forte, né? Ele reproduz com mais fidelidade o embate nacional, né? Me parece que nesse sentido Fortaleza é ainda mais um espelho aí da disputa nacional do que São Paulo, porque São Paulo não sei até que ponto a gente pode colocar o Marçal como um candidato do Bolsonaro. Me parece que não é o caso, né? Ele é um candidato do bolsonarismo, mas não do Bolsonaro. Sem o Bolsonaro. Exatamente. Que né? pode ser um Bolsonaro, com perfil que atrai o eleitorado, mas que não necessariamente tem que atrair o próprio Bolsonaro. Né? Exatamente. E talvez, em alguma medida, represente uma ameaça para o Bolsonaro. Né? Não é um candidato que me parece que... Não é alguém com quem o Bolsonaro saiba ou tenha tranquilidade para lidar. Né? Na verdade, o ex-presidente Bolsonaro ele ficou meio assim desconfortável nas duas situações, né? Tanto com o Ricardo Nunes, porque ele não quis apostar demais, talvez até porque Pablo Marçal surgiu com muita força e também era da direita, dividindo o próprio eleitorado dele. Talvez tenha sido isso, que ele não se manifestou efetivamente. Ele gravou um vídeo na sexta-feira, não é? Que ele estava junto com o vice, que foi ele que indicou, não era nem com o Ricardo Nunes que ele estava aparecendo. Então ele ficou meio desconfortável e não dá para apostar e apoiar diretamente Pablo Marçal, exatamente porque é uma incógnita em relação a vários aspectos. Exatamente. E acho que isso coloca também para a gente uma questão interessante, que é o seguinte: a gente sabe que há alguns anos, né, a direita está em ascensão no Brasil e, em contrapartida, a esquerda recuando, né? Mas eu diria que a posição ou a situação da direita hoje também não é totalmente confortável ou tranquila, né, estável. Pelo contrário, eu acho que o quadro que a gente vê em São Paulo mostra muito bem isso. O que a gente tem em São Paulo? Né? Na verdade, depois, se a gente pegar a história eleitoral, político-eleitoral de São Paulo, depois do declínio do malufismo, né? A gente tem o PSDB, também. se colocando... Vamos ver se consegue retomar que tem vereador, porque não teve nenhum. E da Atena, eu acho que foi o grande derrotado dessas eleições, porque estava também sustentando, ela cresceu, ela está mais ou menos naquela faixa de 10%, como indicavam as pesquisas. Agora, a da Atena, embora tivesse uma popularidade muito maior, ele foi o grande derrotado dessa eleição. Ele parece não ter se preparado, né? A campanha dele parece ter tido erros ou cometido erros aí fundamentais. Você lembrou bem da Tabata. Me parece que a Tabata seria ou tem a pretensão de ocupar esse lugar que foi ocupado pelo PSDB em algum momento, uma espécie de centro-direita, digamos, moderna, né? Ou acompanhando aí os valores civilizatórios básicos, né? Mas a verdade é que, em termos eleitorais, por melhores que sejam as suas propostas, ela não conseguiu alçar voo, né, nessa campanha. Até porque da Atena também tem um discurso conservador, não é? Então ele poderia ter esse apelo à defesa e segurança, que é um dos pontos de fragilidade que nós temos em São Paulo, uma das grandes queixas do eleitorado. Ele reclama também de zeladoria, da questão de saúde, que são pontos de fragilidade da atual gestão, até porque São Paulo é muito grande e algumas coisas são deixadas de lado, não é? Então, da Atena teria o discurso adequado, mas não conseguiu. Sim, exatamente. Então, de fato, já há bastante tempo a gente percebe já percebia que a eleição
ia ser decidida pelos três primeiros colocados aí, né? E agora a gente vai ter grandes surpresas aí, que eu acho que pode ser exatamente em segundo turno. Por exemplo, em Curitiba, que foi uma mudança de posição de última hora, em Belo Horizonte. Então, aí vai ser toda a discussão de segundo turno, assim como em São Paulo, que vai continuar dominando, né? Seja quem vá para segundo turno, vai continuar pautando toda essa questão, até porque agora entrou a justiça também. Sim, eu arriscaria dizer que a candidatura do Marçal, ele indo para o segundo turno, será impugnada. Eu faria essa previsão. Né? Vários juristas têm essa avaliação. Exatamente, me baseando nessas opiniões. E a questão é se ele vai para o segundo turno ou se teremos Boulos e Nunes, né, disputando. Sim. Que era a ideia original da polarização em São Paulo. Exatamente. É isso, eu agradeço muito a participação do Fábio Lacerda, que é cientista político e professor do IBMEC São Paulo. Fábio, obrigado, Denise. Boa noite.